Olá, bom dia! Começando a live de sexta, live especial aqui no Toque de Bola. Agora, definitivamente, a caminho da Copa do Mundo para falar sobre a seleção brasileira. Temos convidados internacionais aqui no estúdio, na produção, na edição. Lara Valentim, tudo bem, Lara? Olá, Ivan, boa tarde. Bom dia, né? Todo mundo ali. Bom dia, quase boa tarde, com o patrocínio da Prefeitura de Juiz de Fora, do Plasc e da Santa Casa de Juiz de Fora. A turma já está entrando aqui, nós temos hoje convidados especiais, quase todos com presença confirmada. Se der tudo certo com a internet, vai ser show demais. O Guga Lil já está aqui direto de Portugal, nosso professor Felipe Neri está aqui, o Carlos Wesley já está aqui direto de Miami, tá chique demais, hein? Vamos ver aqui se a gente já começa. Em que país nós vamos ou para qual país nós estamos indo agora dentro da live do Toque de Bola. Léo Santana, tá de amarelo também, Já tô, Léo? Boa cara. tarde. Aí, ó. Que beleza, hein? Bom demais. Tá bom, Léo? Bom demais, bom demais. Graças a Deus. Um prazer estar falando com vocês novamente. Você tá em Múrcia, na Espanha. Tô em Múrcia, tô aqui. Vou pro meu quarto ano em Múrcia. Já é a cidade que eu, desde quando eu saí, tô há mais tempo. Bacana, obrigado pela participação conosco, Léo. Não dá, quase todo mundo já conhece, mas vamos apresentar. Tem sempre um que pode não conhecer, menino aqui de Juiz de Fora, todo mundo gosta muito dele. Seleção brasileira, Barcelona. Não vamos falar o currículo todo, senão vai complicar. Hoje está no Múrcia, da Espanha. Como é que está o clima de Copa do Mundo por aí, Léo? Conta pra gente. O clima tá bom, o clima tá bom. Nosso time tem muitos brasileiros, né? Somos 7 jogadores e então a gente vai tentar trazer um pouco de como é no Brasil. Na Espanha não é tanto, a gente tem até conversado com os espanhóis para saber se eles têm o costume de fazer igual o Brasil, né? Que para tudo, para o trabalho, faz festa se o jogo é na terça-feira, faz churrasco se o jogo é na segunda. Eles não têm esse costume, mas como nós somos brasileiros, somos muitos, a gente já está organizando já de todos os dias de jogos do Brasil, fazer uma festinha estilo Brasil. Tá certo. Vai rolar Tem feijão brasileiro por aí ou tá em falta hoje? Não, tem Tem feijão, feijão? tem feijoada, tem churrasco, tem tudo, tem tudo. A gente vai aproveitar para entrar no clima mesmo. Tá certo. Essa é a nossa live especial a caminho da Copa. Vamos àquela pergunta que é tradicional. O que você está achando da seleção brasileira para essa Copa do Mundo? Novamente aparece aí como favorita. Tem gente que não gosta que a seleção brasileira seja indicada como favorita. Como é que você está vendo, especialmente, a formação do time? Como é que você viu a preparação? Conta um pouquinho para a gente da sua expectativa. Eu tô gostando bastante. Eu acho que, diferente da outra Copa, o Brasil chega com mais estrelas, né? Com mais. Acho que tira um pouco a carga que tinha na última Copa em cima do Neymar. Eu acho que foi muito legal o jeito que o Brasil chegou com jogadores, principalmente do ataque, que tem uma relevância muito grande nas suas equipes na Europa hoje. Então, eu vendo essa preparação, vendo como o Brasil se comporta, o jeito que o Tite montou a seleção, acho que está me agradando muito. Eu tenho acompanhado todos os treinos essa semana e estou gostando muito do clima, do jeito que a seleção está tratando essa Copa. Acho que a gente chega num grande momento como há muito tempo a gente não tinha chegado diante de uma Copa. Eu sou do seu time, eu prefiro chegar como favorito do que chegar como um azarão. Vamos assim que acho que vai dar certo. Tá certo. A Lara vai falar um pouquinho da Sérvia, né, que é um dos adversários do Brasil, porque tem esses testes, e o Brasil não tem feito testes. A Sérvia tem jogo hoje, né, Lara? A Sérvia tem um amistoso daqui a pouco, meio-dia e meia, contra o Bahrein. Só que é o seguinte, ele, segundo o técnico, tem 3 jogadores ainda que estavam vindo de lesão, vão para a Copa, que vão ser culpados. Então, é um teste, mas não é um teste ainda completo. Vai ser só uma base para a gente ver como é que a Sérvia vai se aproximar desse jogo contra o Brasil na quinta-feira. Tá, então, o que você está achando desse grupo do Brasil, Léo? E de forma geral, quem que você acha que, junto com a seleção brasileira, tem chances reais de título? Eu acho que é um grupo muito forte do Brasil. Eu hoje mesmo estava também acompanhando uma reportagem e pelas colocações que fizeram,
acho que é o grupo mais forte que o Brasil encara em quase todas as histórias de Copas, como vem a Sérvia, sobretudo, vai ser uma grande seleção, todos os jogadores são destaques nos seus times também. Eu acho que vai ser duríssimo, inclusive também o chaveamento do Brasil passando até as finais. Me parece que para chegar até a final, o Brasil vai pegar todos os campeões, claro, se os favoritos passarem, né, até chegar numa final. Então, acho que vai ser uma Copa do Mundo muito interessante, muito difícil. E eu acredito muito que o Brasil chega muito forte. A Argentina também, porque eu acho que o Brasil pega a Argentina se passar em primeiro também na semifinal. Mas eu acho que vai ficar entre o Brasil. Eu gosto muito da seleção da França, da maneira com que eles jogam. Queria que o Brasil. Muitos desfalques, né, Tá Léo? com muitos A desfalques. França. Acho que deu uma enfraquecida. Eu queria um Brasil e França. Acho que é o nosso maior gosto, né? Que a gente em Copas. Então, acho que eu queria um Brasil e Copa. Acho que vai ficar isso entre Brasil, França, Portugal e Argentina. Beleza. Como é que ficam os horários dos jogos aí no fuso horário? Como é que tá aí para a Espanha para você acompanhar o Brasil? Cara, hoje Diferença de 4 horas, é né? verdade. Hoje a gente tava conversando sobre isso. Estava o pessoal ali conversando sobre, que hora que é o jogo? Quinta-feira? Qual horário? Vai ter treino? São 4 horas de diferença em relação ao Brasil e tem um pouco isso. A gente treina, às vezes a gente treina de manhã, às vezes a gente treina pela tarde. Então a gente já vai tentar conversar um pouco com a comissão técnica para. Opa, a Espanha joga também, então tenta ajudar a gente aí nos horários, vamos marcar o treino de manhã. Mas é um pouco isso. Pelo que eu vi, os jogos são no horário da noite aqui. Beleza, Léo. E o Múrcia tem jogo no final de semana agora? Final de semana a gente joga domingo em casa. E aí tem tudo para conseguir esses 3 pontos e aí começar com o pé direito a semana e Copa do Mundo e nosso futsal aqui. Tá legal. Como é que é a cidade? Conta um pouquinho pra gente. Como é que é a cidade? Como é que tá a temperatura? Aqui em Juiz de Fora hoje está bem calor. E por aí agora? Múrcia é uma cidade bem quente, o clima aqui é muito parecido com o Brasil. Agora que vai começar o inverno, mas não é um inverno tão rigoroso em relação ao inverno europeu. É um clima bem tranquilo, é muito parecido com o clima, inclusive, da nossa cidade de Juiz de Fora. Agora sim, agora começa um pouco do inverno, mas é bem tranquilo de morar. É uma cidade que eu tenho gostado muito de viver, como eu falei. É a cidade desde quando eu saí, tem 13 anos que estou fora do país, e Mostra está sendo a cidade que eu tenho ficado mais tempo, tenho gostado muito de tudo que eu tenho vivido aqui, com a minha filha, com a minha esposa. Tomara que a gente possa ficar por mais tempo para desfrutar um pouco mais de tudo isso. Tá certo, Léo. Um abração para você. A gente agradece aí o seu aceite, né, do convite. Estamos já amarelo e vamos ver Isso aí. se o Brasil consegue fazer essa campanha bacana aí. Um abração para você. Isso aí, Ivan. Obrigado a todos do Toque de Bola. Eu sempre falo isso. Eu gosto muito do trabalho que vocês fazem em relação ao esporte da nossa região. É um apoio tremendo que vocês dão para o nosso esporte seguir aparecendo, seguir crescendo. Então, eu sempre vou parabenizar vocês por isso e podem contar comigo que eu vou estar sempre presente para bater um papo e bater a saudade também de Juiz de Fora e do nosso esporte num todo. Tá, beleza. Um abração para você. Valeu. Show. Boa sorte. Vamos, meu Brasil! Vamos lá. Esse é o Léo Santana, direto de Múrcia, na Espanha, nessa live internacional, dividindo a tela comigo e com a Lara Valentim. Lara, com mais informações, enquanto daqui a pouco a gente puxa outro convidado para a conversa. Lara, informações da Copa do Mundo. Pois é, a seleção brasileira fez o último teste aí, né? O último treino antes de viajar para Doha. O Brasil embarca amanhã, 2h30 da tarde, 10h30 da manhã no horário de Brasília. E o Tite está fazendo um mistério. O Tite ainda não definiu, não oficializou, só deixou a imprensa lá por 15 minutinhos assistir aquele aquecimento lá inicial. E, por enquanto, nada certo. Mas existem, segundo a própria imprensa, dois formatos, né, de jogo. O Tite usar o Paquetá ao lado do Casemiro, fazendo aquela linha de fundo, que dá à seleção brasileira mais criatividade e mais chegada dentro da área. Ou a opção de jogar do lado com 2 volantes, o Fred ao lado do Casemiro, o que pode, né, fazer com que o Fred não é tão ofensivo,
pode fazer com que o Brasil jogue nessa área mais intensa aí dentro desse meio de campo. Então, por enquanto, não tem nada certo, o Tite não confirmou nada, não. Teve os olheiros, né? Aqueles E faz aquele treino com 12, né? Só para aumentar a expectativa. Né? Tem aqueles que inspiram nas árvores, tentaram assistir aí um pouco do treino, até falaram um pouco como é que a seleção treinou, mas não tem nada oficial. O Tite falou que não vai falar sobre isso, não vai falar sobre nenhuma escalação antes da viagem. Então, por enquanto, fica só a curiosidade mesmo. Ele travou a imprensa dos treinos, então o que se sabe é só isso. Então, a seleção embarca amanhã, 2h30 da tarde, 10h30 no horário de Brasília, e chega lá em Doha, no Catar, 11h15 no horário local e 5h15 aqui, para quem está aqui no Brasil assistindo com a gente, 5h15 da tarde, Brasil desembarca em Doha, no horário de Brasília. Beleza! Vai dar Brasil na Copa! Nós temos ainda como convidados, podem pedir para participar aqui, ó, da chamada Gustavo Galil, de Portugal, joga no Tirsense, o guarda-redes. Romualdo Namorato, quem estiver aí, todo mundo está acompanhando, que a gente já sabe, manda a solicitação para a gente puxar. É igual concurso, quem mandar a solicitação primeiro, vai entrar no ar primeiro. E tem o Carlos Wesley, que é o nosso amigo jornalista, que a gente participa com frequência da Focus Brasil, que está em Miami. Manda aí a solicitação, gente, para participar ao vivo comigo, porque muita gente participando, graças a Deus, então o convite aqui já subiu na tela. O Gu Galil apareceu. Vamos para Portugal. Vamos falar com o Gu Galil. Já fizemos a primeira ponte, a segunda ponte. Fala, Gu Galil. Tranquilo? Fala, Ivan. Tranquilo. Beleza, obrigado. Obrigado aí Que agasalho é esse? Tá frio aí, não? Tá frio demais, pô. Já que chegou o inverno, chegou com tudo aqui. Muito frio. Que isso? Tá, joia. A gente tava com o Léo Santana na Espanha, tá Pianinho lá com a camisa da seleção, camiseta. Fala um pouquinho, você tá onde agora, em qual cidade? Tô aqui no Porto, né, Lessa da Palmeira, que é aqui uma região aqui do Porto. E tá muito frio já. Tô aqui em casa, aqui, debaixo das cobertas. Tá certo. Você está agora jogando no Tirsense, né? Há quanto tempo você mudou de clube? Sim. Conta pra gente aqui, a gente acompanha, mas conta pro pessoal que está acompanhando a live aí, Hugo. Então, eu tive 4 anos no Lessa, né? E agora no fim da temporada passada, no início dessa temporada, que começou agosto, mais ou menos, final de julho, agosto, eu troquei de clube, fui pro Tirsense. E tamo lá, tamo bem, tamo em primeiro no campeonato. E as coisas têm corrido bem. Tá certo. O Galil, a gente já fez algumas entrevistas com ele, gente muito boa aqui da cidade. Pai de bicas, né, Guga? Tá levando a tradição de bicas e de Juiz de Fora e pega pênalti pra caramba. Deixa eu saber primeiro quantos graus você tá fazendo aí, Guga. Não sei, Mais ou menos. não sei, mas deve estar Chuta aí. fazendo aí uns 13, 14 graus, 12. Mas com a sensação térmica menor, porque tá muito frio. E aqui tem um problema que venta e chove muito. Venta muito, chove muito, aí fica sempre mais aquela sensação de estar mais frio, sabe? Tem gente que mora, né, o pessoal brinca, em Minas e Rio de Janeiro, a gente sente, né? A gente do litoral sente, né? Sim, com certeza. Aqui tá muito frio. Eu já tô, assim, eu tô aqui há muito tempo também, né? Já vou pro meu 7º ano aqui já, mas é muito frio. Tá certo. O Guga é um grande pegador de pênaltis. A gente brinca e tal, mas a gente já fez várias reportagens e alguns jogos realmente impressionantes. Você já pegou 4 cobranças, né, numa decisão de pênaltis. O que você está vendo de goleiro, até em relação a pênalti também, que pode decidir uma Copa do Mundo, pode decidir uma passagem, né, de fase, de quarta de final, de semi. Como é que você vê aí de destaque entre os goleiros? A gente sabe que torcedores observam muito, né? Goleiro de pelado observa muito questão de goleiro e profissional nem se fala. Faça um balanço para a gente aí dessa sua posição, nosso guarda-redes internacional, Gu. Então, eu acho que a Copa do Mundo tá muito bem servida, né, de goleiros. Todas as seleções têm grandes goleiros jogando no mais alto nível aqui do futebol europeu. O Brasil, então, nem se fala, os 3 goleiros em altíssimo nível. O Alisson e Ederson tá aí no top 5, se não for no top 5, no top 10 do mundo. Mais o Everton, que também é o melhor goleiro aí do Brasil, né? Então a seleção brasileira está muito bem servida.
quanto as outras seleções também, todas elas muito bem servidas na posição. Não só os principais goleiros, né, os goleiros titulares, mas também os goleiros reservas e os terceiros goleiros também. Muito. Hoje em dia o futebol mundial está muito bem servido de goleiro. Lara, alguma pergunta para o nosso goleiro que está em Portugal? Algo sobre o Cristiano Ronaldo? A Lara está sempre acompanhando as redes também. O homem não sai das redes, hein, Lara? Ué, Cristiano Ronaldo falou que a Portugal vai ganhar a Copa. E se ele ganhar a Copa, ele vai se aposentar. Será que ele vai se aposentar ou ele não vai se aposentar? Não, Sonhou com uma final, Portugal e Brasil, né, Guga? Está falando hoje também. Né? eu acho definitivamente que ele não vai se aposentar, que Portugal, para mim, não está nem perto de ser assim, um dos grandes candidatos, né? Claro que Copa do Mundo é sempre um campeonato mata-mata, tiro curto, a seleção portuguesa é uma boa seleção, mas eu vejo assim outras seleções à frente da seleção portuguesa. Sem contar o Cristiano Ronaldo também não vem numa boa fase, né? Vem aí envolvido em algumas polêmicas, mas não acredito que seja uma seleção assim que vá ser candidata ao título. O que você acha aí ao lado do Brasil? Coloca aí 2 ou 3 ou 4. Como é que você está pensando aí de top de linha para chegar na final, ou perto da final? Eu acho assim, o Brasil é o principal favorito, né? A França é a atual campeã, mas vem aí com muitos desfalques e também muitas polêmicas, um ambiente muito instável. Não vejo a França assim também como uma grande assim, candidata. É candidata por ser a França e por ser a atual campeã, mas eu acho que vai ficar entre Brasil, Argentina, Bélgica, Inglaterra também acho que pode surpreender. Acho que são essas 4 seleções. Tá certo. Tem climão de Copa aí? Como é que tá? Você vai conseguir ver os jogos? Vai coincidir, né, de alguma maneira com o treino? Como é que tá a sua agenda, pelo menos para a primeira fase aí da seleção brasileira? Então, não, vou conseguir ver os jogos do Brasil, pelo menos vou conseguir ver todos, né? Que a gente treina sempre pela parte da manhã, os jogos são todos à noite, acho que tem um que é no fim da tarde, que eu acho que é às 5, alguma coisa assim. Mas eu acho que vai dar para ver todos os jogos, sim. O clima, aqui em Portugal tem muito brasileiro, né? Por isso, diferente assim, eu acho que do que o Léo falou aí, aqui tem sim aquele clima mais brasileiro, assim, sabe? De Copa do Mundo, o pessoal vai para as ruas. Reunir, né? Olha, eu não sei como é que vai ser esse ano, que eu tô um pouco por fora, mas pelo menos na última Copa do Mundo tinha lá um telão lá no centro do Porto, onde passavam os jogos do Brasil, os jogos de Portugal, e dá sempre muita gente, sabe? É tipo uma fanzone, assim, que tem na região da Copa do Mundo, e aqui em Portugal também costuma ter. Não sei como é que vai ser esse ano, porque eu não tenho acompanhado. Eu devo ficar aqui por casa mesmo, junto com a minha mãe tá aqui comigo, a minha mulher. Devo ficar por aqui, ver os jogos por aqui. Eu não sei se a gente vai reunir com alguém. Mas o clima é clima de Você Copa do Mundo. tá animado demais aí? Tá com 2 mulheres dentro de casa? Tô 2 mulheres dentro de casa. Elas é que mandam aqui. Com certeza. Se uma já manda, né? O que dizer Imagina de tudo. 2. Fala um pouquinho do Tirsense, como é que tá a temporada, o que é que tem pela frente aí, conta pra gente. Então, a temporada começou muito boa pra gente, né? A gente tá muito bem no campeonato, estamos em primeiro. Tá muito no início ainda, né? Só tivemos 7 jogos até agora, né? Do campeonato, né? Claro que teve os jogos da taça também, mas no campeonato foram só 7 jogos. E a gente está em primeiro, estamos bem. Vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer da temporada, mas o objetivo é estar ali nos lugares de cima para ver se no fim da temporada a gente consegue atacar uma subida de divisão. Valeu, Guga. Um abração para você. Obrigado também por aceitar o convite para essa live internacional. São pessoas de Juiz de Fora que estão, né, em países diferentes, em momentos diferentes. Então, um grande abraço para você, para namorada, para mãe. Boa sorte para você na carreira e para o Brasil na Copa. Valeu. Obrigado, Ivan. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar participando com vocês. E é isso. Vamos, Brasil. Joia, show de bola. Gustavo Galil, goleirão, lá em Portugal, ele joga no Tirsense, está em Porto, participando então da live do Toque de Bola. O Léo Santana já entrou direto de Múrcia, na Espanha, muito calor. O Gustavo entrou de agasalho, tá todo mundo, né, diferente aqui. O Sérgio Moraes, muita gente não está dando para responder todo mundo. Agora, como a gente está realmente com o programa, né, hoje está recheado, nós vamos sair de Portugal
Vamos ver se a gente consegue chegar em Miami. Está na tela nosso amigo Carlos Wesley, que convida a gente para participar da resenha Focus Brasil. Ele está lá em Miami. Hoje a gente fez a situação inversa e é ele que está dando a honra da participação conosco. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, Ivan. A honra é toda minha. Muito legal participar aí do Toque de Bola. Bacana. Focus Brasil, a gente conta para o pessoal aqui, que é um trabalho bacana. Antes da gente falar aí de seleção, de Miami também, conta um pouquinho o que é o Focus Brasil, Carlos Wesley. Focus Brasil foi uma iniciativa criada há 25 anos, exatamente para brasileiros que vivem fora, né, do Brasil. Nasceu aqui em Fort Lauderdale, aqui no sul da Flórida, perto de Miami, para debater, enfim, fomentar a cultura brasileira e oferecer essa oportunidade para os brasileiros que vivem fora. E hoje, 25 anos depois, o Focus Brasil já está em 8 países diferentes, 22 cidades, entre elas Tóquio, Lisboa, Toronto, no Canadá, enfim, são 22 cidades onde tem presença do Focus Brasil, realizando eventos, e, enfim, principalmente na parte cultural. Você morava no Rio de Janeiro e se mudou tem quanto tempo? Exatamente, eu sou carioca, morava no Rio, estou aqui em Miami há 16 anos já. Legal, família toda por aí, vida que segue, né? Todo mundo, dá para separar. Aqui é família pacotinho, todo mundo junto para tudo que é lugar. Passa gol do Cano aí em Miami também, não? Olha, passa. Aqui em Miami, enfim, a gente tem acesso a tudo. Enfim, eu, obviamente, como tricolor, acompanhei esse excelente Campeonato Brasileiro do Fluminense, né? O nosso time que, na verdade, a gente achava que ia lutar para não cair e fez um papel bonito no Campeonato Brasileiro. E, enfim, e gol do Cano é fácil de acompanhar porque tem toda hora, né? Tá certo. Foi bacana que sempre que o Carlos convida a gente, tem sempre rubro-negro na parada, porque não tem jeito, né? O Flamengo está nas finais. Falei, Ivan, tem você e tem uns flamenguistas. Você topa? Falei, isso tudo sempre na brincadeira. E na última resenha a gente participou com o ator o Floriano, né? Exato. E o cara super tranca, assim, conhecia como ator, até falei com ele da admiração que eu tenho pelo trabalho dele, e até brinquei que pude contracenar com ele, mas um cara muito bacana, né, Wesley? Não, com certeza. A galera que participa do resenha é sempre nota 1000 e eu sempre estou solicitando a sua presença, não só porque você sabe tudo de esporte, de futebol, mas também para trazer um pouco desse tricolor, né? Porque tá cheio de flamenguista, pô. Flamenguista, corintiano e atleticano. Então, o produtor é corintiano, né? Se a gente falar alguma coisa, ele pode tirar a gente do ar, né? Então a gente fica naquela. Então... Exatamente. Quantas horas e como é que está a temperatura em Miami aí, Wesley? Nós estamos 2 horas atrás de vocês aí, né? Quer dizer, então aqui são quase 10 horas, 5 para as 10. O clima aqui está muito calor, essa semana inteira fez muito calor, apesar de a gente estar chegando no inverno. Hoje até amanheceu um pouquinho mais fresco, mas aqui em Miami a gente brinca aqui que o inverno costuma cair no domingo, né? Porque é um dia de inverno. Quer dizer, então é uma temperatura, como o Léo falou, é muito parecido com o Brasil, enfim, e é uma temperatura ótima. Hoje está até mais fresquinho, mas estava calor essa semana inteira. Tá. Como é que é Copa do Mundo para quem está morando nos Estados Unidos? Tem clima de Copa? Vocês assistem pela internet, pela TV? O pessoal gosta de saber essas curiosidades por aqui, Wesley. Aqui, enfim, a gente, obviamente, os jogos todos passam pela TV americana ou pela TV hispânica, né? Aqui, especialmente no sul da Flórida, muitos latinos, e o clima que rola de Copa é muito mais em função dos latinos, né? Dos hispânicos, né? A comunidade brasileira em Miami, eu costumo dizer, está muito espalhada, né? Se a gente subir um pouco para o norte, tem uma cidade chamada Pompano Beach, que é onde está a comunidade brasileira, né? Fica a cerca de 50 milhas de Miami. É onde está a comunidade brasileira, e lá os restaurantes organizam, obviamente, né, telão, e aí as pessoas se reúnem. E engraçado que eu comecei a sentir um pouco mais tarde esse clima de Copa aqui entre os brasileiros. Acho que tem a ver um pouco com, né, a nossa eleição no Brasil. Enfim, estava tudo muito... A gente teve eleição aqui também de meio de mandato, né, nos Estados Unidos. Então, engraçado, o clima de Copa eu comecei a sentir mais
agora essa semana. Então, eu tenho certeza que nos restaurantes brasileiros, mais lá para o norte, né, aqui pertinho de Miami, vai ter bastante brasileiro, ainda mais porque é na hora do almoço, né, quiser aproveita para comer aquele feijãozinho, aquela farofinha na hora do almoço e aproveitar para assistir. Mas transmite pelo canal americano e pelo canal hispânico. Então, é por onde as pessoas, né, acompanham, né? Acompanham o jogo com volume abaixado, porque ninguém aguenta hispânico e americano para falar futebol, né? Tá certo. E a seleção brasileira, está levando fé? Qual que é a sua expectativa aí? Quem que você coloca também como prováveis favoritos? É claro que antes da Copa, muita coisa acontece de surpresa, tem as contusões, mas aquela previsão de pré-Copa sua, como é que está? Olha, eu confesso que eu acho que o Brasil tem excelentes chances de faturar. Enfim, eu acho que a única seleção que eu temo um pouco é a Argentina, porque eu acho que o Messi está numa fase... eu não diria que está na melhor fase dele, porque ele já teve temporadas muito melhores, mas eu acho que ele, de uma certa forma, está com uma motivação especial. Eu não acho que a Alemanha, que a Inglaterra, Bélgica, não acho que esses possam criar muita dificuldade. Eu acho que o Brasil, apesar, né, a gente fala isso muito, né, conversa, né, Ivan? O Brasil não teve, né, esse intercâmbio nesses 4 anos, nesse ciclo, né, como o Tite gosta de dizer. A gente não teve amistosos contra times europeus, mas, enfim, eu acho que quando chegar lá, eu acho que o Brasil tem reais chances. Eu temo a Argentina, a França está meio baleada, mas é sempre um time forte. Enfim, tirando essas, eu não vejo outra grande favorita. O Brasil é favorito sempre em todas as Copas e não pode ser diferente, né? Ainda mais numa época que está com tanto talento, né? Especialmente do meio para frente, todos eles jogando. E a gente conversou até no Resenha recentemente, quer dizer, todas as seleções chegam, né, sem oportunidade de muito treinamento, né? Quer dizer, a seleção se reuniu tem uma semana, tem 5 dias. Quer dizer, então isso, de uma certa forma, eu acho que privilegia o talento individual. E nesse ponto eu acho que a gente está muito bem servido. Beleza, Wesley. Muito obrigado pelo aceite do convite, Que né? isso, Trazendo também uma a produção honra. dos Estados Unidos. A gente tem a programação do Resenha na Fox Brasil durante a Copa todo dia? Todo dia, cara. O pessoal lá meio que surtou, né? Porque a gente brinca, né? Tanta coisa para fazer, mas falar de futebol é sempre gostoso, né? Então a gente todo dia às 7 da noite no nosso horário aqui, né? 9 da noite no Brasil, a gente vai estar com o programa. Eu tenho até que ver que dia que você vai ter a condição de participar lá com a gente. A gente tem ex-jogadores já confirmados, né? O Gonçalves, o ex-zagueiro da seleção brasileira, o Fael, o Adrianinho, que jogou na Ponte Preta, Bruno, goleiro do Palmeiras, ex-goleiro do Palmeiras, enfim, uma galera que já confirmou presença, ao Silvio, que jogou no Bragantino, alguns técnicos de futebol, e a gente conta, é claro, com você, Ivan, num dia lá para a gente bater um papo sobre o que está rolando na Copa. Com certeza, já está aceito o convite, só definir a data direitinho, pode confirmar aí, porque, né, o Wesley é um amigo que a gente fez virtual, né? O Marcelo Pedro, que é conhecido aqui em Juiz de Fora também, ele que nos indicou para participar aqui da resenha, e daí a gente tem essa virtual, como eu disse para um amigo meu na internet outro dia, amizade virtual, mas leal, né, Wesley? É isso aí, cara. Enfim, acabou que a pandemia fez com que isso acontecesse muito, né? Enfim, não vejo a hora de qualquer hora aterrissar aí em Juiz de Fora para a gente se conhecer pessoalmente ou receber você aqui em Miami. Com certeza. Um grande abraço para você. Obrigado. Um abraço para a família aí. Obrigado. Sucesso, Ivan. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Tá, obrigado a você. Obrigado. O Wesley, que é da Focus Brasil, né, que está lá em Miami agora e está passando para a gente também esse panorama dos Estados Unidos nesse clima de Copa do Mundo. Já falamos, então, com o Léo Santana, lá de Múrcia, na Espanha. Já falamos com o Guga, o Gustavo Galil, de Portugal. E agora nós temos uma experiência lá da
Tailândia. Você está achando o quê? Vamos saber como é que está o clima de Copa do Mundo na Tailândia, porque lá está o Romualdo namorado. Fala, Roma, tranquilo? Boa noite para mim aqui, né? Bom dia para vocês aí. Aqui tudo tranquilo, graças a Deus. Já com a armadura aqui no peito, já preparando. Tá joia. Para quem não conhece, muita gente conhece o Roma, do nosso futsal, também futebol de campo, que está na Tailândia. Cadê a Dani e o menino Dom? Estão por aí, não? Eles foram convocados para a live, hein? A gente tá num shopping aqui, e aí eles estão batendo perna aqui, estão passeando. Tá certo. Como é que está a temperatura? Você está em qual cidade da Tailândia, Romualdo? Romualdo? Em Bangkok, eu moro em Bangkok mesmo, que é a capital. Muito tempo já, né? Muito tempo, fazem 11 anos que eu já estou aqui, cara. Já tem um tempinho legal já. Acho que a minha parte adulta foi toda aqui. Cheguei bem jovem e já estou meio velhinho já. A parte adulta foi toda nessa Bangkok aqui. Tem um campeão internacional aqui que está falando que você é craque, um campeão internacional. Você já viu o cara conquistar um título na praia sem ser de surf, Romualdo? Pois é, eu já. Isso aí é diferenciado mesmo. Troféu bonito e tudo, então isso aí tem que tirar o chapéu. É o nosso Beto Vidal. Romualdo, a Lara tem uma pergunta internacional para o Romualdo, que está na Tailândia, pode ser da Copa, pode ser até da Tailândia também, de amenidades. Lara Valentim. Pois é, saiu uma reportagem que fala sobre os elencos mais caros da Copa. E o Brasil não é o primeiro elenco mais caro da Copa. Segundo a imprensa, o elenco mais caro é o elenco da Inglaterra. Você acha que na hora do jogo mesmo, da Copa, isso é levado em consideração? Ou não existe isso? O time simplesmente é o que está dentro de campo? Bom, eu acho que essa parte extra-campo aí, é claro que por ser tão valorizado assim a equipe da Inglaterra, por exemplo, é porque tem jogadores de grande qualidade. Então isso com certeza tem alguma influência. Se é a equipe mais cara, por exemplo, se é a seleção mais cara, só porque são jogadores de qualidade. Mas eu acho que quando entra nas quatro linhas ali, na hora que apita, isso fica da linha para fora e dentro de campo vai vencer ali quem tiver mais organizado, quem tiver mais consciência tática, quem tiver num dia legal, né? Porque como a Copa do Mundo é uma competição de um tiro curto, então, tipo, é muito difícil mesmo. São 32 seleções, só uma ganha, então acho que é muito do dia assim mesmo, mais do que esse extra aí do valor dos jogadores, essas coisas. Tá certo. Como é que tem clima de Copa aí? A gente sabe que tem brasileiros, né? Vocês, a gente está sempre acompanhando a Dani também nas redes e tal. Tem clima de Copa, brasileiros se reúnem, os próprios atletas brasileiros. Como é que está aí essa Copa do Mundo especificamente, Romualdo? Ivan, aqui, assim, como o futebol aqui não é um esporte tão coisa que eles não classificam para a Copa do Mundo, essas coisas, então não tem muito essa comoção entre eles, mas eles são muito ligados ao futebol. Então, tipo, aqui eles são apaixonados com futebol inglês, só que tem a questão do horário, né, do fuso horário. Então acaba que os jogos aqui vão ser à noite, alguns de madrugada. Então, tipo, não tem essa coisa da cidade estar movimentada com isso e tudo, mas também aqui é uma das cidades mais visitadas do mundo. Então, qualquer jogo que tiver, se tiver Suíça e Noruega, não sei, um jogo, se você for nos barzinhos à noite, vai estar cheio de torcedores da Suíça, da Noruega e vai ter festa, entendeu? Mas entre os tailandeses mesmo... O próprio jogo de abertura da Copa, né? Que esse ano não ficou lá aquele jogo pra gente, Exato. Né, assistir. Exato, mas como vem gente do mundo todo aqui por ser um dos países mais visitados do mundo, com certeza o barzinho vai estar cheio de Catar e vai estar cheio de Equador, se eu não me engano, que é a estreia, e vai ter festa, entendeu? Tá certo. Acho que tem um abraço aqui do Léo. Pede para o Romualdo falar. Brasil vai ganhar a Copa do Mundo em tailandês, se não falar, dá azar pro Brasil. Olha o Léo querendo te jogar na roubada aí. Não, mas é curtinho, dá para falar. Para não dar azar pro Brasil, a gente se vira. Brasil, Pinico, a da chama futebol louco, né, cara? Aí. Já tá dominando. Não, Como é que você viu a não preparação esse da ano eu tô seleção? confiante, a gente vai ser campeão esse ano. O que você acha que
que chega lá na final com o Brasil? Então, Ivan, por incrível que pareça, não sei porquê, mas eu tô achando que a gente vai ter alguma surpresa nessa Copa. Acho que o Brasil chega, mas acho que chega com alguma seleção, não seja a França, a Argentina, eu tô vendo muita gente falar, mas eu acho que vai ter uma surpresa, igual foi França e Croácia, que vamos considerar que a Croácia foi uma surpresa. Eu acho que esse ano vai repetir isso. É o Brasil, ainda não sei com quem, mas eu acho que vai ser alguma surpresa. A Cristina Pires falou que entendeu tudo também, né? Né? Essa aí também tá fluente já no A gente tailandês. colocou a legenda. Ela já veio Ela aqui, ela também já sabe qual que é. Tá certo. Fala um pouquinho aí do dia a dia na Tailândia, nesse país que você está há tanto tempo, que a gente está para visitar e não visitou ainda. Verdade. Conta um pouquinho aí desse dia a dia na Tailândia, que tem muito pouco a ver com o dia a dia do Brasil, Romualdo. Então, Ivan, na verdade tem mais em comum do que a gente imagina. O clima também é muito parecido, só que aqui não tem inverno, né? Aqui é calor o ano todo. Na verdade, sim, tem o inverno, mas no inverno é 27 graus, entendeu? Então, tipo, é bem quente e o clima é bem parecido. E aqui eu estou bem adaptado, Ivan. Eu moro em Bangkok, que é uma cidade muito grande, então tem opção de tudo. Mas minha rotina é mais treino mesmo, e aí voltar para casa e brincar com o filhote, ficar com a esposa. Então, tipo, e quando dá, conhecer algum ponto turístico, que eu já conheci bastante assim, mas dá uma voltinha. Mas no geral é bastante trabalho, porque a gente está na reta final, vamos dizer assim, da competição, então a gente está trabalhando muito. E o resto é cuidar do filhão, que é a alegria. E o cenário do futsal aí? Conta um pouquinho do seu momento. Já teve trocas de clube, natural, né? Dentro do próprio país. Tem aquele momento, né, que você comenta conosco, que no tem o final da temporada. Às vezes você não... Como quase todo jogador também do futebol, né, de modalidades, fica com aquela incerteza quanto à próxima temporada, principalmente no caso você que mora em outro país muito distante. Conta um pouquinho do seu momento, das competições por aí agora nessa fase, Romualdo. Então, Ivan, o que acontece é que todos os meus anos aqui, o meu contrato é de ano em ano. Então, acaba que sempre que chega nesse fim de ano, dá um pouco dessa incerteza. Mas, para ser bem sincero, nesse momento eu não estou nem pensando muito nisso, cara. A gente está numa fase final de competições, estamos brigando pelo título também. Faltam um mês de campeonato, faltam 9 rodadas, mas a gente está em segundo, um ponto atrás do líder. Então, o momento agora está sendo de foco total, muito trabalho mesmo, para poder tentar chegar a alcançar esse objetivo aí de ser campeão para esse clube que eu tô, que é novo, é meu segundo ano nesse clube, entendeu? Então seria legal a gente conquistar esse objetivo, que é o objetivo do clube, que é um time que está sempre disputando o mesmo título, e a gente está no caminho certo. Então, para ser bem sincero, está sendo foco total, cara. Estou bem dedicado, esforçando bastante para conseguir chegar agora aí nesse finalzinho, que falta um mês, para terminar com esse título aí, quem sabe. Tá certo. A Copa, só para curiosidade, que o pessoal gosta de saber. Canal aberto, vão ver pela internet, como é que vocês vão ver os jogos aí da Copa? Então, eu li uma notícia hoje que a Tailândia ainda não comprou os direitos de transmissões, mas eles têm os canais fechados aqui também que passam, e hoje tem essas IPTV, essas coisas assim, acaba que a gente consegue assistir tudo no Brasil, né? E os horários aqui que não vão ser, tipo, os 3 primeiros jogos do Brasil, o primeiro vai ser 2 da manhã pra gente, o segundo 11 da noite e o terceiro 2 da manhã de novo, entendeu? Então, tipo, no outro dia tem treino cedo, essas coisas, mas para a seleção não tem como, tem que acordar e tem que ver, e no outro dia dá um jeito, toma bastante café e vai trabalhar. Tá certo, Romualdo. Vou puxar a orelha da Dani e do menino Dom, porque eles confirmaram presença, a gente mandou papel timbrado com firma reconhecida em cartório, e eles não apareceram. Vai haver uma penalização para os dois. Você pode passar isso para eles, não, tá, acabar aqui, eu vou procurar eles aqui, que eles estão andando nesse shopping aqui, dá até medo, mas se voltar cheio de sacola aqui, ferrou. Conta um pouquinho desse shopping aí. Você está no shopping, a gente é curioso. Que shopping é esse? Onde que fica? Quantos andares? Conta pra gente. Então, é pena que não dá para mostrar direito, mas é um dos principais shopping aqui, é um shopping novo até, tem 3 anos que construíram, mas é o maior aqui, é o mais luxuoso aqui, assim. A gente veio hoje porque eu vim encontrar um amigo brasileiro também, que é fisioterapeuta aqui e tudo. Aí a gente estava jantando aqui agora, mas já está fechando também, já são 10h10 da noite aqui. Já está na hora de fechar o shopping também, a gente tem que andar.
Tá certo. Romualdo, ficou muito feliz de você ter, né, aceito o nosso convite, ter conseguido participar também. E a gente já foi, então, para Portugal, para Espanha, para os Estados Unidos e para a Tailândia. Um grande abraço para você, que, né, além de a gente conhecer como atleta, também conhece pessoalmente. A gente é muito amigo do Beto, que é o pai da Dani, que é a esposa do Romualdo. Então, a gente torce por você, além de torcer, né, pelos atletas de maneira geral, a gente acompanha um pouco mais por essa proximidade. Um grande abraço para vocês aí. Boa Copa e que venha o caneco, né, Romualdo? Ô, Ivan, falando em clima de Copa, para você, o seu é convocação, o seu a gente não rejeita nunca. Sempre que você chamar, a gente vai estar à disposição. Vou estar aqui, parabéns aí pelo trabalho, sabe que eu estou sempre ligado aí nas lives todas, estou acompanhando tudo nas redes sociais e quando estou aí no Brasil presencialmente também. Agradeço aí pelo convite, sempre que precisar pode contar comigo para qualquer coisa. E vamos embora, vamos torcer aí, que esse ano eu estou bem confiante, se Deus quiser esse Hexa vem aí, porque é muito importante para a gente, Ivan, que já aproveitando o gancho que hoje está sendo uma live internacional, essa camisa, cara, do Brasil é um símbolo muito forte que a gente carrega, mas muito mais do que a gente imagina. Eu sei de casos aqui de pessoas que conseguiram passar na polícia porque quando falou que é brasileiro, Neymar, Neymar, e consegue entrar. E onde eu vou com essa camisa aqui, eles param, Brasil, futebol, futebol. Eu entro no táxi, quando eles perguntam se é brasileiro, eu falo sim. Eles falam, futebol, futebol. Então, a camisa da seleção brasileira tem uma representatividade assim, mas muito maior do que a gente imagina. E quando você acaba saindo, conhecendo outros países, você sente essa força. Entendeu? Então é por isso que eu sou tão ligado à seleção brasileira, por isso que eu vou acordar 2 da manhã, vou torcer, porque isso é muito importante para a gente aqui, que, por exemplo, onde eu jogo, na minha liga hoje, por exemplo, todos os estrangeiros são brasileiros. E eu tenho certeza que é porque o Brasil tem um sucesso no futebol e no futsal. Então, tipo, eu vou estar sempre torcendo muito para a seleção, quero que dê tudo certo, porque isso é uma marca muito forte. Acho que a maior marca que a gente tem não é nem a nossa bandeira, é a nossa camisa da seleção brasileira, que onde você for no mundo vai ser reconhecido. Com certeza. A Yara Valentim está mandando um abraço para a Dani, a Mônica está lembrando que, além de tudo, são afilhados, né? Então, está tudo em casa. Um grande abraço para você. Se a conta da Dani não for muito alta, você me manda aqui, a gente dá um jeito, tá? Deixa comigo então, Ivan. Um abraço, fica com Deus. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Grande abraço para o Romualdo, que está lá na Tailândia, junto com a Dani, junto com o Dom, o nosso menino Dom. Valeu, então, Romualdo, pela participação aqui na live e falando um pouco mais da seleção brasileira. A Elvira está mandando abraço. Eu não consegui mandar abraço, né, porque teve muita participação mesmo. A gente não deu conta de mandar. É uma pena que depois, né, que a gente salva a live, a gente não consegue pegar esses comentários todos de alguma forma para retribuir esse carinho de vocês. Mas desde que a gente entrou 11h30, está muito legal, muita gente participando, interagindo, mandando abraço. O Léo colocando ele na roubada. O Beto está dando, o campeão internacional da Praia do Forte está mandando parabéns pela Super Live Internacional. Ficou chique, faltou só o Guilherme. O Guilherme, que é filho do Claudinho, ele está jogando lá em Braga, mas ele já tinha falado que talvez não pudesse por conta de agenda do clube, faltando um pouquinho para a gente entrar no ar. O Guilherme mandou um abraço para a gente. O Guilherme está em casa, ele está em Braga, né? Seria Portugal também, mas outra cidade, porque a gente falou com o Léo Santana em Múrcia, na Espanha, um calor danado. Fomos para Portugal falar com o guarda-redes, o goleirão Gustavo, lá com agasalho dentro de casa, com frio, mas paparicado pela namorada e pela mãe, lá em Porto, Portugal. Depois fomos para Miami conversar com Carlos Wesley, jornalista que é da Focus Brasil, né, que tem um trabalho bem bacana, que a gente participa às vezes da resenha, que é a mesa redonda deles. E fechamos, então, com o Romualdo Namorato, da Tailândia. Bem legal. A Lara também, com as informações da Copa, a gente já falou que a Sérvia tem compromisso hoje, o Tite tem 2 prováveis formações, a Lara também falou do embarque, a questão do elenco mais caro, que ela chegou a comentar. O que tem mais de destaque assim nas redes sociais hoje sobre a Copa, Lara, que a gente pode para fechar a live? Para fechar, a gente falou da estreia da seleção brasileira, mas tem a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, né? Os jogos começam
no domingo, já a cerimônia da abertura da Copa do Mundo está marcada para meio-dia, no horário de Brasília, dia 20 de novembro, no estádio Al-Bati, 1 hora antes da partida, da abertura oficial do jogo entre Catar e Equador, que vai ser palco do jogo lá. Esse estádio fica a 40 quilômetros de Doha. Então, a abertura oficial ainda não tem muitas atrações confirmadas. Existe, né, essa manifestação de alguns cantores que se recusaram a participar por conta, né, dos protestos. Tem essa parte, né? Essa parte foi muito comentada. Até agora, é claro que tem esses reflexos, né, Lara, dessa questão extra-campo que foi muito comentada antes, né? Antes desse clima de Copa, né? E só finalizando, além da abertura, teve mais um adversário do Brasil que entrou em campo hoje, nessa sexta-feira. Camarões empatou com o Panamá em 1-1, jogo em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e a seleção de Camarões também viaja hoje, sexta-feira, lá para o Catar, para fazer a estreia contra a Suíça, no dia 24, lá no estádio Al-Janub. A Sérvia também, os 4 times aí integrantes do Brasil. Tá certo. É a Copa do Mundo, a gente, né, tá com esse clima da expectativa da estreia do Brasil na Copa do Mundo, dia 24, o primeiro jogo do Brasil. A Copa já começa no domingo. Então, a gente quer agradecer aí a produção da Lara, a Mônica Valentim, para essa participação, que foi muito bacana hoje, né? A gente conseguiu conciliar os horários, né? Esse horário de sexta-feira, 11h30 da live, a gente fez de maneira experimental há um tempo. Foi muito legal a aceitação desse horário, não só aqui em Juiz de Fora, no Brasil, né? A gente costuma brincar que na rádio a gente falava do Brasil, a gente fala para todo o Brasil. A gente sabia que o sinal da rádio, quando a gente trabalhava na rádio física, não chegava tão longe assim. Mas agora, realmente, sem qualquer exagero, a gente está falando para o mundo todo. Tanto está falando para o mundo todo, como a gente teve chance de estar hoje em 5 países diferentes: Brasil, Portugal, Espanha, Tailândia, né? Portugal, na verdade, eram 2, e os Estados Unidos. Deixa eu tentar mandar abraço para alguma turma aqui, para não perder todo mundo. O J. Mendes, o Décio, o Bruno Trindade. O Guilherme apareceu aqui, mas acho que não está podendo entrar. O Costa, não sei o nome dele todo, não dá para saber. O Ruquinha, tem o Marco Ripper Vôlei. O Pitico está na área, o Elias Bressan, o Vitor Marcolino, a Miriam Namorato, parabéns pela live, abraço no Roma, meu filhão, valeu. O Beto Vidal, a Elvira mandando abraço também para o Romualdo, Rafa Duarte Araújo, valeu, garoto. A Andréia Lacerda, Jonathan, a Yara Valentim, que a gente já comentou, o Hudson, o Hélio Neto, Tardelli Reis, não sei se é esse mesmo nome, se é essa mesma pronúncia, o Tiaguinho, o Rude, o Ivo Falcão, Pedro Sarmento, Hudson Gonçalves Vieira, Kátia, Ayrton Oliveira, todo mundo que estava na live, Renan do Futsal Biazolo. Muito legal, não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas fica aqui de coração o nosso agradecimento e o nosso carinho a todos que acompanharam a live, que aqui do Toque de Bola a gente nem falou tanto do esporte local aqui, mas você pode ter certeza que no aplicativo, no YouTube, no Spotify, a gente tem muitas reportagens e com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, do Plasc e da Santa Casa, a gente faz um registro, né, de uma notícia triste, que foi o passamento do Zé Amaro, principalmente do futsal, né? A gente está preparando aí um texto para falar um pouquinho do Zé Amaro, em contato também com as assessorias dos clubes, né, do Bom Pastor principalmente, também da ABB, um nome forte no futsal, e mais do que isso, né, um cara super querido por todos. Então, Zé Amaro, que acabou nos deixando ontem. E também a gente tem uma reportagem especial, que já está sendo finalizada, que também vai para o nosso Spotify, que é sobre a Isabel. A gente ficou sabendo, é claro, né, a Isabel, de forma inesperada, acabou tendo um problema de saúde, a Isabel do vôlei, que participaria, inclusive, do governo de transição, do governo que foi eleito, e a gente tem depoimentos de gente que atuou ao lado da Isabel, personalidades do nosso vôlei, do nosso esporte. Então,
serão publicadas as reportagens tanto no Toque de Bola, que a gente fala no portal, como também no Spotify. São registros tristes e a gente, sem dúvida, vai prestar aí a nossa homenagem, fazer o nosso registro dentro das possibilidades aqui do Toque de Bola. Tá legal? Muito obrigado, uma ótima Copa do Mundo para todos nós, que o Brasil consiga realmente fazer uma boa campanha, que a gente assista a bons jogos de futebol, né? É a nossa torcida, desejando também aos companheiros de imprensa que estão lá, que façam uma ótima cobertura, como costumam fazer realmente em eventos como uma Copa do Mundo. Obrigado, Lara Valentim, na edição e na produção. Vamos torcer para o Brasil então, né, Lara? Vamos torcer, né? Espero que esse ano dê certo. Tá aí, vamos ver o que vai dar, o cenário diferente. O Tite já falou que não vai ficar, se isso de alguma forma vai trazer alguma interferência no futebol dentro de campo. Acredito que não, né? O jogador quer participar, quer ganhar a Copa. Se o treinador vai ficar para o jogador que está jogando uma Copa do Mundo, isso é o que menos importa. O Branco uma vez declarou isso, só para fechar a live, né? Quando foi muito contestado o esquema quando o Brasil perdeu para a Argentina na Copa do Mundo, que o Lazzaroni colocou 3 zagueiros e o Brasil perdeu um gol da Argentina feito no miolo da defesa brasileira, né? E aí, depois de algum tempo, numa entrevista, eles falaram: Branco, vocês jogadores, vocês não reclamavam com o treinador, falando que o esquema talvez não desse certo? Aí o Branco, com toda sinceridade, né, falou: o jogador não quer saber muito de esquema, não. O cara está numa Copa do Mundo, ele quer jogar. Ele não quer saber se é 4-4-2, se é 4-3-3, 4-5-1. Ele quer saber, eu estou escalado? Então, esse sistema é maravilhoso e vai dar certo. Tá legal? Um grande abraço, um ótimo final de semana. Valeu!